Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre Fundamentos de Literatura Grega Antiga, chegando já na parte final desse curso, dedicado agora à poesia helenística, abordando a obra de um poeta em específico que é Calímaco. Mas antes de a gente entrar nesse período histórico bastante novo e nessa obra que tem muito de instigante para nós, eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares, porque há algum material sobre poesia helenística que está em processo, né, que tem sido feito pouco a pouco pelo pessoal que trabalha com essa área na Universidade de São Paulo, na USP. Eles criaram um canal, eu vou colocar aqui a referência a esse canal, aos vídeos que eles têm feito, porque é um material de primeiríssima qualidade. A princípio, eu inclusive nem precisaria fazer vídeos sobre temas relacionados à poesia helenística, porque eles têm proposto uma abordagem ao mesmo tempo especializada, mas aberta o bastante para o público, né? Um público que tem contato pela primeira vez com certos temas da literatura grega antiga e feito com muito mais propriedade do que eu jamais poderia. Não é? São, de fato, estudiosos do tema. Eu tenho alguma entrada de leitura, enfim, alguma leitura da bibliografia secundária, mas no caso dessas pessoas, desses professores, desses estudantes, o trabalho é muito mais coeso do que o que eu pretendo expor aqui hoje. Mas eu não abri mão de fazer esse vídeo, primeiro, porque nós nos encontramos, né, pelo menos eu e meu público mais direto, dentro do âmbito dessa disciplina, na formação de letras da UFMG, que é a disciplina de Fundamentos de Literatura Grega, que tem um recorte muito específico conferido por mim, que, para quem tem acompanhado os vídeos, gira em torno dessa noção de uma ordem do discurso que, vinda, não é, do período arcaico, Homero, Hesíodo, enfim, uma tradição religiosa, chega de alguma forma no período clássico, passa por uma série de transformações e a partir dali vai, enfim, eventualmente desembocar nisso que é a poesia helenística, à luz de uma série de transformações contextuais muito interessantes, sobre as quais eu vou ter a ocasião de mencionar, né, alguns detalhes rapidamente, mas que eu aconselho um estudo mais detido, seja por meio desses vídeos, desse canal que eu sugeri, seja por meio de outros sobre os quais eu ainda pretendo falar, tá? Então, aqui eu aproveito para dizer que algo que me guia nesse canal no YouTube é a ideia de que quanto mais material disponível para que as pessoas possam assistir, eventualmente fazendo chocar determinadas perspectivas, fazendo dialogar determinadas propostas, mais essas pessoas têm a ganhar. Ou seja, eu não pretendo aqui, obviamente, competir de forma alguma com o trabalho que tem sido feito por esse pessoal em torno à literatura helenística, mas, de alguma forma, trazer perspectivas que talvez possam acrescentar algo, que talvez possam mudar uma perspectiva, porque eu acho que assim a gente constrói conhecimento e cabe ao público, não é? Bebendo de diferentes fontes, chegar à conclusão daquilo que mais lhe cabe, daquilo que mais é do seu agrado, aquilo que mais é do seu interesse, tá bem? A mesma coisa vale para os meus vídeos sobre língua grega, não é? Língua grega antiga. Eu não pretendo de forma alguma competir com o trabalho de outros professores ou de outras pessoas que têm fornecido esse tipo de material, mas sim fornecer um material suplementar para que, a partir do choque de diferentes perspectivas, dos diálogos, seja possível que cada pessoa extraia dali aquilo que mais lhe é caro, tá bem? Então, dito isso, a gente passa aqui para a exposição mais específica. Termos de contexto histórico.
como eu mencionei para vocês, e eu acho que já deve ter ficado claro ao longo desse nosso curso sobre fundamentos de literatura grega antiga, eu gosto sempre de trabalhar nessa chave entre a sociedade, né, uma perspectiva histórica, e o que é a sua produção poética, o que é a sua produção artística. Não dentro de uma lógica grosseira de um materialismo muito estrito, mas, obviamente, levando em conta o que são uns pressupostos básicos do historicismo, né, segundo os quais a produção artística, a produção mesmo intelectual de uma época é, obviamente, produto dessa época. Ou seja, nós não podemos compreender esse tipo de construto social se não levarmos em conta uma série de detalhes, uma série de características específicas do período histórico em que foram produzidos. Tá bem? Dito isso, a gente precisa fazer aqui um breve panorama, porque os nossos últimos vídeos tinham se dedicado lá a Eurípides, Aristófanes, Platão, Aristóteles, nessa passagem do século V para o século IV, que a gente ainda pode considerar em meados do período clássico, e nesse entremeio muitas coisas acontecem. Tá? A Guerra do Peloponeso tem fim com a derrota de Atenas em 404. Isso não é relatado por Tucídides em sua História da Guerra do Peloponeso, mas sim por Xenofonte nas Helênicas. Não é? E a partir daí começam uma série de enfrentamentos políticos, várias, digamos, dificuldades em termos de política ou interpolítica, não é? Porque são enfrentamentos entre as polis gregas, passando por, obviamente, Esparta, que se torna uma hegemonia, pelo menos nas imediações do fim da Guerra do Peloponeso, mas Tebas, Corinto, a própria Atenas, né, que consegue se restabelecer na sequência, obviamente levando em conta as influências do Império Persa, que é, enfim, bastante determinante no que é o resultado, enfim, de uma ou outra dessas batalhas ao longo desse período. Período esse que, como eu disse, é então relatado por Xenofonte. Tá? A nossa principal fonte desse período é esse autor, embora a gente possa, a partir das obras de Aristófanes, a partir das obras de Platão, de Isócrates, ter alguns vislumbres do que são os acontecimentos desse período. Eu não vou entrar nessa complicada questão, eu sugiro, inclusive nos vídeos que já foram acrescentados à playlist desse canal, né, a nossa playlist de Fundamentos de Literatura Grega Antiga, os vídeos do professor Donald Kagan, que, como eu já tive a ocasião de explicitar, é um professor com um arcabouço muito sólido, não é? Ele tem um trabalho muito sólido na área de História Antiga, é professor, enfim, aposentado, eu imagino, atualmente, da Universidade de Yale, não é? Quem assistir aos vídeos vai ver que ele é bem velhinho, e que, embora adote uma perspectiva conservadora, da qual não concordo, não é? Ou melhor, da qual não partilho, não é? Com a qual não concordo, inclusive sendo lá apoiador do Partido Republicano nos Estados Unidos, tendo uma série de posicionamentos muito claros a favor da guerra, a favor de uma política externa belicosa por parte dos Estados Unidos. Ou seja, eu não concordo com algumas das questões colocadas por ele, alguns dos posicionamentos adotados por ele, mas em termos de exposição histórica, aqueles vídeos são muito bons e eu sugiro então que quem quiser compreender o contexto desse momento sobre o qual nós vamos falar aqui hoje, assistam lá os 4 ou 5 vídeos que ele dedica, desde fins da Guerra do Peloponeso até a ascensão da Macedônia e a chegada de Alexandre ao poder. Tá? Em todo caso, o que é impossível não mencionar quando a gente fala, né, de período helenístico, ou de passagem do período clássico para o período helenístico, é que a Grécia,
por volta do século IV, né, de meados do século IV, cerca de 350, 340, cai sob domínio macedônico com a invasão de Filipe II. Mais uma vez, são muitos os detalhes históricos de como isso acontece, não é? A gente tem a atuação de oradores importantes em Atenas que dão a ver os avanços de Filipe, alguma hesitação por parte das polis gregas, não é? Atenas, Esparta, Corinto, em enfrentar esse desafio. Oradores esses que são, por exemplo, Demóstenes, não é? Isócrates, do outro lado da questão, o próprio Ésquines, e, enfim, e outros, que são muito interessantes. Valeria a pena fazer um vídeo sobre, não é, a oratória desse período, e nos meus vídeos suplementares que eu ainda pretendo dedicar a cada um dos autores, a cada uma das obras, mas isso, enfim, no futuro eu ainda pretendo fazer. E a Grécia sob domínio de Filipe II da Macedônia, com a morte desse rei, não é? Seu filho Alexandre chega ao poder, o famoso Alexandre o Grande. A Grécia já está unificada sob o poder da Macedônia, não é? As polis gregas já estão submetidas a esse poder. Inclusive, a gente, de alguma forma, pode falar do fim da estrutura política tradicional da maior parte dessas polis, porque há, sim, uma intromissão dos enfim, governantes macedônios sobre as polis gregas. E esse estado de coisas dura até 323, não é? Um período em que Alexandre já tinha conquistado a maior parte do Oriente em suas campanhas contra o Império Persa. Em 323 ele morre e a gente tem uma situação de instabilidade política muito grande, porque ele não deixa herdeiros com a idade de assumir o trono, não é o trono que ele lega, e o poder se vê dividido entre seus vários generais. Eu vou mostrar logo na sequência uma imagem, não é, com um mapa do que são os governos dessa época, essas cortes, não é? E a partir desse momento, 323 em diante, o período que a gente chama de período helenístico propriamente dito, não é? A morte de Alexandre é considerado um marco histórico do início desse momento, sendo que o seu fim é tradicionalmente considerado a Batalha de Actium, em que Roma toma o último dos impérios helenísticos, não é? Que é o império, enfim, dos Ptolomeus no Egito, lá, enfim, representados por Cleópatra, não é? Em sua aliança com Marco Antônio. Em todo caso, de 323 a 31 a.C., então nós temos esse contexto de cortes reais em torno de figuras de alguns dos principais generais do exército macedônico, depois de seus herdeiros, constituindo uma complexa sociedade de corte. Esse contexto, então, ele pode ser caracterizado por suas relações comerciais e diplomáticas entre esses reinos helenísticos, até o período da ascensão de Roma, quando então Roma passa, não é, a interferir cada vez mais com essas relações, eventualmente conquistando reino a reino, não é, região a região, e estabelecendo o que virá a ser o Império Romano a partir ali de 31 a.C., não é, com a Batalha de Actium e a ascensão de Augusto ao poder. Não é? Para nós, um dado bem importante é a fundação da Biblioteca de Alexandria em fins do século IV a.C., não é? Cidade de Alexandria e as várias Alexandrias, não é? Que tem esse nome em homenagem a Alexandre, o conquistador dessas regiões, o fundador dessas cidades, sendo ela importante, a cidade de Alexandria, a mais célebre, né, no Egito, que enfim, é de fato a mais conhecida por nós, devido à fundação dessa biblioteca e à constituição de um contexto de estudo, de dedicação às artes, não é, às musas, a própria ideia do museu, não é, esse templo dedicado às musas e que acolhe ali esses estudiosos,
é muito importante para nós, como nós teremos ocasião de mencionar, porque institui as bases para uma nova forma artística, mesmo uma nova forma de ver o mundo, né? Uma nova cosmovisão que vai caracterizar o período helenístico como um todo e muito do que se segue a ele, né? Como uma espécie de herança, boa parte da produção romana, por exemplo. Tá? Mas eu não vou me adiantar aqui, eu vou, enfim, falar um pouco mais sobre isso na sequência. Aqui um mapinha, não é? Com os reinos macedônicos após a morte de Alexandre em 323. Nós vemos ali no Egito o Império Ptolemaico, não é? Então dos Ptolomeus. Na própria Grécia, enfim, existem alguns estados, tá? Que, enfim, relativamente independentes, mas obviamente ainda sob julgo, não é? Do poder macedônico. Ali na região da Macedônia nós temos o Império Antigônida e ao longo da maior parte da Ásia o Império Seleucida, que se estende desde então a Ásia Menor até a região da Índia, não é? Ou até os confins com a Índia, incluindo a Báctria, a Pártia e tudo que se encontra nesse meio do caminho aí. É preciso ainda comentar a existência de Pérgamo, ali onde atualmente é a Turquia, não é? Que eventualmente se converte também num reino independente importante, inclusive tendo uma cidade, a cidade de Pérgamo, que compete, a gente pode dizer, em termos intelectuais com Alexandria. Tá? Ela vem a desenvolver uma biblioteca bastante vasta também, ela eventualmente acolhe sábios vindos de Alexandria, ou eventualmente fugidos de Alexandria, e constitui uma tradição filosófica, mas também de pensamento, muito importante nesse período. Eu não vou falar sobre isso, mas vale a pena, enfim, vocês terem em conta onde essa cidade cujo nome, inclusive, está relacionado ao pergaminho, não é? Pergaminho como esse suporte material, enfim, talvez alternativo, talvez complementar ao papiro. Há muito debate sobre isso. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas em todo caso o pergaminho ele parece, não é, ter sido um suporte material alternativo ao papiro em momentos em que o fornecimento se encontrava dificultado, seja pelo preço, seja por uma, enfim, política protecionista de alguma ordem, e ele tem uma forma de preparo diferente, né? Ele é de base animal, não de base vegetal, e enfim, esse é um detalhe interessante porque relaciona, inclusive, essa possível competição entre essas duas tradições de pensamento, não é? Pérgamo e Alexandria. Bem, uma avaliação primária, não é, da poesia helenística, ela precisa hoje levar em conta o que foi a tradição que de alguma forma, enfim, determinou como esse material chegou para nós, tá? Em termos de modernidade, uma atitude que remonta aos esquemas de história da arte esboçados por Winckelmann, não é, que escreve originalmente lá no século XVIII, publica originalmente em 1755, seu escrito mais famoso, e que foram aplicados, né, à produção poética grega antiga por autores como Schiller, como Schlegel, né, no final do século XVIII. O período helenístico entrou em certa historiografia da literatura clássica como uma época de decadência, na qual a erudição excessiva teria esvaziado o sentido vital da poesia. Eventualmente nós encontramos esse tipo de posicionamento até os dias de hoje. Tá? Foi com muita surpresa, porque eu já considerava esse posicionamento ultrapassado, que durante uma palestra que eu assisti durante meu intercâmbio na Universidade de Freiburg, eu testemunhei um professor, enfim, já de muita idade, mas que ao fim de uma palestra sobre a poesia,
eu não vou lembrar se era de Calímaco ou se era de Apolônio, mas enfim, de um poeta helenístico importante, tomou a palavra primeiro, levantou a mão e disse que considerava uma perda de tempo que as pessoas continuassem estudando esse tipo de poesia decadente, que quando a gente dispunha de obras do calibre de Sófocles, do calibre de Platão, ele não via muito sentido em se dedicar àquele tipo de detalhe, né? Eu, obviamente, fiquei muito surpreso, mas dentro da tradição alemã a gente entende, não é, de que forma isso foi recebido por esses autores, não é? E de que forma isso, enfim, teve uma influência bastante determinante sobre a visão acerca do período helenístico que durante boa parte do século XIX, XX e até os dias de hoje se tem, quando o ponto de partida é uma espécie de esquema organicista em que Homero é uma origem vital, não é, dessa poesia, Heródoto já é da ordem de um desenvolvimento, a lírica mais ainda, para que o período clássico se converta numa espécie de florescimento máximo, ali por um lado com a tragédia, por outro com a filosofia platônica, para depois vir eventualmente um período de decadência, declínio e morte. Né? É um esquema organicista, como eu disse, mas que a gente encontra de alguma forma nesses autores já mencionados. Herder também, não é? Trabalha dentro de uma lógica parecida com essa, o próprio Hegel, e que, enfim, teve sua influência, tem sua influência até os dias de hoje. Em todo caso, em que pese a importância, não é, ou a influência desse tipo de construto teórico na constituição e valorização de um cânone literário clássico, porque é preciso levar em conta, esses autores que eu acabo de mencionar, eles são importantes para a constituição de um cânone literário clássico. Tá? A determinação de quem é superior, por quê, o esquecimento de uma série de autores que são deixados à margem, mesmo quando eles têm uma obra representativa, né, em termos de quantidade daquilo que nos chega. É inegável que a produção poética helenística foi continuamente reconhecida, pelo menos, como uma das principais fontes para a produção poética latina de autores da grandeza de Virgílio, Horácio, Propércio e Ovídio, angariando com isso uma das mais perenes razões para que jamais se deixasse completamente de lado o estudo dos poetas helenísticos. Ou seja, mesmo esses autores que criticam a decadência das características da poesia helenística, eles reconhecem que essas características e essa produção é responsável, em larga medida, por algumas das características da poesia latina posterior. Tá? Virgílio, Ovídio, vários desses outros que eu citei e muitos outros, trabalham em diálogo com o que foi feito por esses poetas helenísticos, são de alguma forma tradutores, mas também traidores dessa tradição e desde que se reconhece essa influência, é impossível não querer estudá-los, não querer compreendê-los. Então, mesmo um autor como, por exemplo, o Sir John Edwin Sandys, que escreve no início do século XX, não é? Uma importante história dos estudos clássicos em 3 volumes, ele herda algumas das visões negativas do período helenístico, não é? Ele tem um posicionamento bastante crítico da produção desse período, mas ele reconhece a sua importância. Tá? Hoje em dia, a gente tende cada vez mais a reconhecer essa importância e a não partir de certos preconceitos em termos do que esperar de uma produção poética que se baseia ou que se fundamenta no que é uma visão clássica de literatura, no que é uma visão clássica de poesia e de filosofia. Clássica no sentido de período da Atenas clássica, tá? Período clássico de Atenas. Porque quando a gente se volta diretamente para esses textos, sem ter então esses pressupostos valorativos,
é possível se dar conta da grandeza disso que eles apresentam para nós. As obras helenísticas, eu vou apresentar aqui algumas primeiras impressões, características gerais, podem ser caracterizadas por seu verniz antiquário ou antiquizante, o emprego de mitos raros, detalhes geográficos pouco conhecidos e o uso de muitos nomes próprios. Todas essas características causando frequentemente a impressão de obras pedantes, de obras enciclopédicas ou que exigem um conhecimento enciclopédico, porque trabalhando na lógica de detalhes, na lógica da especificidade histórica, na lógica do conhecimento de uma tradição muito específica, tá? Por quê? Tudo isso já dentro de uma lógica de uma biblioteca à disposição do erudito, tá? Elas tendem a ser obras em escala menor, com mais atenção aos detalhes de composição, incluindo palavras, dialetos, métrica, etc. E isso é um detalhe muito interessante, porque nós notamos, a maior parte delas, o tema da escrita, não é? Elas não apenas são compostas por escrito, mas elas se pensam e se tematizam enquanto obras escritas. E em termos de tema, não é? Elas tendem a ser menos grandiosas, abordando, não é, as várias questões que elas abordam de forma mais subjetiva, ou seja, de alguma forma se voltando para o que é o sujeito que escreve, o sujeito da ação e, de alguma forma, aprofundando algumas daquelas características que nós já havíamos mencionado como existentes na poesia de Eurípides, que se torna um autor favorito, né, desse período em diante, como a introspecção que a gente poderia chamar psicológica, né, de uma espécie de investigação da psique, tá? Dos sujeitos ali envolvidos, tendo inclusive interesse pelo burlesco e por um caráter meio romântico, no sentido de intrigas, reviravoltas, uma certa demonstração de afeição, a gente poderia dizer algo anacronicamente, mas de amor, não é? de sentimentos eróticos, que vão obviamente culminar algum tempo depois nas intrigas aí do romance grego antigo, que enfim são obviamente um produto dessa cultura helenística também. Os mais célebres autores desse período são Teócrito de Siracusa, não é? Que viveu ali entre cerca de 310 a 250 a.C., e que nos lega os seus idílios. Tá? Eu não vou falar sobre ele, mas nós temos sua obra, salvo engano, completa, traduzida para o português. Tem uma tese defendida pelo Érico Nogueira, em que ele traduz os idílios completos de Teócrito, e obviamente os faz acompanhar de um estudo. Tem uma tradução poética do Alexandre Magalhães, também, não de todos os idílios, embora eu acredite que na sua tese ele esteja trabalhando nisso, também uma tradução completa dos idílios. E esses idílios são muito interessantes, porque alguns são de temática pastoril, outros são breves quadros de temática urbana, ou enfim, de encenação urbana, e escritos em hexâmetros datílicos, com muito de antiquizante, mas ao mesmo tempo, em termos de tema, muito inovadores, né? Trazendo então esses pastores, inaugurando isso que vai ser eventualmente uma tradição bucólica. O próprio Virgílio enfim, um herdeiro enorme da obra de Teócrito, e valeria muito a pena eu fazer eventualmente uma exposição sobre a obra dele. Pretendo no futuro me dedicar a isso, porque se a gente pensa nessa tradição bucólica que chega, não é, eventualmente até a modernidade, com, enfim, os poetas, com poetas franceses, né, do período do classicismo francês, os nossos próprios poetas árcades em Portugal e no Brasil,
é muito rico ver os jogos, os ecos, as transformações que cada um desses períodos históricos impõe ao modo de tratar desses pastores. A minha visão, de modo geral, é que esse usar dos pastores em termos de tema da poesia é uma estratégia poético-retórica para tratar de problemas próprios com uma roupagem outra. Obviamente, essa interpretação ela é sujeita a debate, não é? Mas, a meu ver, quando Teócrito, numa sociedade de cortes, como era a do período helenístico, ele provavelmente, não é, escrevendo durante boa parte da vida em Alexandria, na corte dos Ptolomeus, ele, a meu ver, traz muito dessa vivência palaciana, dessa vivência urbana, inclusive, sob a roupagem, não é, de seus rudes pastores. A mesma coisa, a meu ver, se aplicando também a Virgílio e a outros. Bem, a gente tem ainda Calímaco de Cirene, cujo Floruit foi por volta de 244 a.C., não é? A gente fala isso, essa expressão, não é, Floruit, para mencionar o ápice da vida desses autores. Enfim, esse é um conceito, é uma forma de pensar antiga. Esse Floruit normalmente indica cerca de 40 anos de idade. É quando um indivíduo, de alguma forma, alcança o zênite da sua produção, o zênite da sua capacidade intelectual. Tá? Então, Calímaco teria nascido ali por volta de 285, né? Fazendo um cálculo simples, recuando 40 anos com relação ao seu Floruit. A região de Cirene é no norte da África, não é? Enfim, ele também trabalha durante a maior parte da sua vida em Alexandria, não é? Que também fica no norte da África, mas é mais oriental, não é? Mais a leste de Cirene. Nós vamos falar mais sobre ele na sequência. E tem ainda Apolônio de Rhodes, que viveu entre cerca de 295 e 215 a.C., e que é conhecido, sobretudo, pelas Argonáuticas, um poema épico em 4 cantos, que ele escreve em torno de Jasão e dessa aventura dos argonautas até a Cólquida, não é? Em busca do velo de ouro. Obviamente, várias aventuras no meio do caminho. A chegada à Cólquida, toda, enfim, a relação que ele trava com Medeia, a forma como eles conseguem juntos vencer os desafios colocados pelo rei Eetes, e a fuga de lá até a Grécia, com todos os perigos e problemas que eles também enfrentam nesse retorno. É muito interessante esse poema épico, à luz do que nós falamos, não é? Porque a poesia helenística preza por obras em escala menor, e, enfim, a princípio a gente poderia se questionar, mas um poema épico em alguns milhares de versos, eu não sei aqui com certeza, mas, enfim, tem mais de 5.000 versos, talvez algo como 7, 8.000 versos. Não é uma epopeia como as de Homero, mas é uma epopeia de fôlego, tá? Bastante longa, mas vazada por inúmeras características próprias desse período, como uma atenção muito peculiar à formulação de cada verso, né? Um jogo, de fato, com toda essa tradição poética, sobretudo a tradição poética épica, não é? Então o uso do exâmetro datílico, um dialeto antiquizante, arcaizante, mas, ao mesmo tempo, estratégias de composição diferentes das que a gente encontra em Homero. A gente não encontra aquelas repetições, não é? As fórmulas, a gente não encontra as cenas típicas, a gente não encontra aquelas estruturas que eram tão próprias de um fazer poético oral, né? De uma tradição poética que hoje nós sabemos é característica da poesia oral, porque justamente Apolônio de Rhodes já está num contexto em que a sua composição ela é escrita. Então, muito mais apta a tratar de determinados detalhes de formulação ao longo de, enfim, um intervalo de 1000 versos.
Tá? Então, é um tipo de texto que exige uma atenção muito grande do leitor para ser captado nas suas múltiplas nuances. Não que Homero não fosse, não é? Mas, enfim, a atenção ao detalhe aqui por parte de Apolônio é muito grande. Eu não vou ter ocasião de falar sobre ele, mas a mesma coisa que eu disse para Teócrito vale. Eu sei que está acontecendo um mini curso oferecido na UFPR, eu não me lembro o nome, enfim, de quem oferece esse curso atualmente, mas especificamente sobre as argonáuticas. Eu sei que essa pessoa, ao mesmo tempo, está traduzindo ou já traduziu as argonáuticas, e é muito bom isso. Salvo engano, o Oséias, da editora Autêntica, não é? O editor responsável pela parte de clássicas da Autêntica, mencionou que o Márcio Gouveia traduziu as argonáuticas inteiras, mas está de alguma forma num processo de retradução, de trabalho poético. Então a gente pode esperar uma tradução das argonáuticas para o português brasileiro em breve. Eu não sei de outras traduções, eu não tive acesso a traduções para o português, mas obviamente em inglês ela existe. Tá? Então fica disponibilizada para quem tem interesse em lê-la em inglês. Só um detalhe que eu gostaria de mencionar, que é, enfim, um detalhe biográfico, nem sei se biográfico, mas em todo caso de recepção da biografia interessante, que é, por ter escrito essa epopeia, não é? Apolônio de Rhodes foi visto por uma certa recepção biográfica bem posterior ao seu período, como tendo participado de uma querela contra Calímaco. Não é? Alguns críticos teriam visto ali uma série de alusões veladas, críticas um ao outro. Isso teriam suposto, então, que Apolônio, em defesa dessa poesia épica mais caudalosa, teria entrado em conflito contra Calímaco, tendo inclusive sofrido consequências como um exílio e coisas parecidas. Né? Hoje a gente sabe que isso é uma recriação ou uma criação a posteriori, porque faz muito mais sentido ver Apolônio de Rhodes em diálogo com seus contemporâneos, Teócrito, Calímaco e outros, porque mesmo escrevendo uma poesia épica, essa poesia épica desfruta ou compartilha, não é, de inúmeras características comuns com as de seus contemporâneos, tá? Inclusive propõe uma espécie de reconfiguração da própria noção de poesia épica. Então fica aqui só a título de curiosidade esses comentários. Para indicar um pouco, não é, disso que eu tenho dito sobre a poesia helenística, mas para as outras artes, eu trouxe algumas imagens para indicar o tipo de transformação por que passa, inclusive, a manifestação artística, plástica desse período. Se a gente leva em conta o que são os grandes exemplos da estatuária grega do período clássico, a gente nota uma prevalência de proporções, a busca por um posicionamento, se não estável, pelo menos capaz de valorizar o corpo humano naquilo que ele tem de proporcional, naquilo que ele tem de belo em termos geométricos. Então, não são estátuas tão estáticas quanto as do período arcaico, mas não é, em seu movimento elas dão a ver uma certa noção de harmonia, uma certa noção de ordem. Inclusive, trabalhando uma chave muito de idealização desse corpo, de idealização dos sentimentos e do próprio efeito que essas obras de arte são, enfim, sentidas como capazes de causar no público. As obras do período helenístico são muito diferentes. Elas prezam pelo detalhe, elas tendem a um realismo que é muitas vezes chocante para o gosto clássico. Elas expressam então essas nuances como idade, como fatiga física, não é, cansaço físico, marcas físicas, como a gente vê aqui no caso desse boxeador descansando, que é um bronze de cerca de 100 a.C., em que a gente pode notar alguns detalhes de marcas no seu rosto, deixadas pelo combate de que ele participa.
o pathos dessas obras é muito grande, não é? Ou seja, a expressão de paixões, não é? Das emoções vivenciadas por quem é ali representado é muito impressionante, não é? Então tem essa busca por uma expressão do pathos, muito mais do que por uma idealização. Os corpos tendem a certas deformidades, a certas anomalias, ou seja, uma idealização geométrica do corpo humano não prevalece sobre essa representação que tende a um certo realismo, e isso é possível identificar não apenas nessa obra, mas em outras. Aqui, a mais célebre delas, não é? Laoconte e seus filhos, do início do século I a.C., num mármore que está no Museu do Vaticano. Sendo preciso, obviamente, mencionar que a maior parte dessas obras chega para nós em cópias do período romano, não são os originais gregos, à exceção de um ou outro bronze descoberto, não é, em escavações submarinas ou em explorações submarinas. A maior parte dessas obras são cópias tardias, mas que nem por isso deixam de ter, obviamente, seu valor artístico, uma vez que representam o procedimento artístico característico desse período, e que vejam, né, é bastante diferente daquilo que nós encontramos em obras do período clássico, onde há uma certa austeridade, tanto em termos da fisionomia dos indivíduos, dos corpos, né, uma preocupação com a representação harmônica, geométrica. Aqui é o próprio pathos, né, a própria paixão do momento em que esse sacerdote é atacado por essas serpentes, um momento que é relatado no canto 2 da Eneida, e que deu muito pano para a manga em termos de discussão estética na modernidade, desde a interpretação que o próprio Winckelmann, aquele autor que nós mencionamos agora há pouco, fez uma interpretação dessa obra à luz da Eneida, não é, da passagem da Eneida, e foi, de alguma forma, contradito, não é, por Lessing, no seu célebre texto Laoconte, em que Lessing estabelece alguns dos princípios básicos de interpretação das artes plásticas na modernidade, por oposição à interpretação das artes poéticas. Enfim, é um debate que vale muito a pena, recomendo muito essas obras, porque a gente compreende aí todo um debate sobre a abordagem intermídias, não é? Ou uma intersemiótica possível a partir desse momento, tá? Mas não é o que me interessa aqui, eu só queria mostrar para vocês outras obras em que algumas daquelas características da produção helenística transparecem, ficam claras, tá? Aqui no caso da estatuária. E com isso nós entramos na obra de Calímaco. Não é? O autor teria vivido aí entre cerca de 300 a 240 a.C., obviamente essas datas são muito aproximativas. A ele teriam sido atribuídas mais de 800 obras, não é? Não sendo por outro motivo que ele recebeu a alcunha de poeta doctus, não é? Poeta estudioso, uma vez que, além de muito laborioso em termos da própria produção, ele tem um trabalho extenso na Biblioteca de Alexandria, onde ele pode ter sido, não é, diretor, né, onde ele pode ter exercido a função de diretor. Ele catalogou, segundo a tradição, as obras da biblioteca, ou pelo menos parte delas, né, nos Pínaques, uma obra de catalogação mesmo, né, de tabulação, por assim dizer. E na avaliação da sua poesia, muitas vezes nós, leitores, tendemos a pesar mais a mão na dimensão doctus do que na dimensão poeta, não é, dessa expressão, poeta doctus. Ele muitas vezes parece para nós um pouco enciclopédico mesmo, um pouco pedante no uso de expressões raras, de construções difíceis, canhestras, enigmáticas, na referência a divindades, lugares, nomes de pessoas, fatos históricos específicos.
E eu vou tentar sugerir aqui, com base em alguma bibliografia que eu vou mencionar logo na sequência, em português, isso é muito interessante e muito legal, que essas características elas são muito ricas e podem ser muito instigantes, sobretudo para os dias de hoje, em que algumas características contextuais da forma como nós concebemos e lidamos com literatura são relativamente afins àquelas que Calímaco e seu período começavam a inaugurar na história da poesia e da literatura gregas. De sua obra restaram apenas, infelizmente, aquele velho problema da transmissão, da perda de material, alguns fragmentos, né, da Écale, é um poema sobre Teseu, contado da perspectiva da campesina que o abrigou quando ele foi enfrentar o touro de maratona. Então vejam aí como é bem interessante, enfim, essa característica, né? Falar de um herói épico, que é Teseu, tradicional, bem tradicional, não é um herói muito caro à região da Ática, a Atenas, mas fazer isso de uma perspectiva absolutamente inovadora, que é a perspectiva da camponesa que o recebe, que o abriga quando ele executa um dos trabalhos, porque esse deslocamento muda basicamente tudo, não é? Ao mudar a perspectiva com que esse legado arcaico é trabalhado, esse poeta e seus contemporâneos conseguem lançar um olhar novo, um olhar renovado sobre essa tradição e inaugurar o seu próprio lugar no meio dela. Não é? Então isso é bem interessante. Restaram alguns fragmentos dos Aitia, não é? Uma composição sobre as causas, as Aitiai das coisas, e eu vou mencionar o proêmio, não é? A introdução, por assim dizer, desses Aitia, logo na sequência, sobre um conjunto fragmentário de epigramas, com pouco mais de 60 epigramas, além de 6 hinos em homenagem aos deuses. Nós vamos falar um pouco sobre essas obras, e é uma pena que de um universo escrito por Calímaco tenha chegado tão pouco. Evidentemente, nós ficamos contentes com isso que nos chegou. É um material interessante, porque tem poemas inteiros, mesmo os fragmentados, alguns são muito instigantes em termos de imagem, em termos de construção. Nós detectamos os ecos em poetas latinos posteriores de certas construções calimaquianas. Então, enfim, esse material é bastante rico, embora, infelizmente, muito tenha sido perdido. Aqui, antes de falar sobre a importância de Calímaco e sua obra, eu gostaria de fazer um breve excurso sobre as traduções que nós dispomos em língua portuguesa. Nós temos, da professora Érica Werner, Os Hinos de Calímaco, Poesia e Poética, que é a sua dissertação de mestrado, publicada em livro em 2012, que obviamente tem um estudo introdutório preliminar sobre a poesia de Calímaco. Né? Vocês vejam que é um volume considerável pela editora Humanitas, e tem a tradução de 3 dos hinos. Tá? O hino a Zeus, o a Apolo e o a Ártemis. Ela não traduz os 6 hinos, mas 3 deles. Então, é um livro importante que vale a pena mencionar. Logo na sequência, em 2014, nós tivemos a defesa da dissertação do Douglas Cristiano Silva, dissertação intitulada Escrever, Sobrescrever, Metalinguagem nos Epigramas de Calímaco, em que ele traduz os 60 epigramas de Calímaco e propõe 63 epigramas de Calímaco e propõe um estudo introdutório. Muito interessante ela também. E, mais recentemente, né, a dissertação do Douglas está disponível online, é possível baixar e ler em PDF. E, mais recentemente, né, aqui, Epigramas de Calímaco, em edição bilíngue, pelo Guilherme Contígio Flores, publicada em 2019. Né, o Guilherme Flores, que já é conhecido tanto por atuar como poeta, quanto como classicista,
além de tradutor, né, de literatura, ele é professor de grego lá na UFPR, já traduziu, enfim, muito de poesia latina, Propércio inteiro, salvo engano, o Horácio, né, boa parte da obra, inclusive sobre a arte poética, não é? Que ele publicou conosco lá na Intese, uma tradução muito bela, vale muito a pena, eu indico vivamente. Quem tiver interesse em poesia, poesia antiga, procurem lá. Carta aos Pisões, Guilherme Gontijo Flores, em tese, vocês vão achar. E já é, inclusive, poeta premiado, porque ele tem uma produção autoral, então é uma referência importante. E que, nesse livro bilíngue, tem uma introdução básica, não é, com algumas referências, e nela ele diz o seguinte, vejam aí a citação, falando de Calímaco. Trata-se do poeta mais importante do período helenístico, o catalisador e organizador de tendências crescentes numa poética cada vez mais distante da poesia homérica, da lírica arcaica, Safo, Alceu, Píndaro, Arquíloco, etc., e das tragédias clássicas, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Foi essa a época que, pela primeira vez na história do Ocidente, parecia não ver no texto escrito apenas letra morta, mas a potencialidade de toda a poética. O período helenístico é o nascimento da filologia, o amor ao discurso. Não é? Philo, logos, philia, logos, literalmente aí o amor do discurso, o amor da palavra, e realmente, enquanto campo de trabalho, a filologia surge na biblioteca de Alexandria. Obviamente tem predecessores na Atenas clássica e mesmo antes, mas a partir daí nós temos filólogos fazendo um trabalho de crítica textual, um trabalho de interpretação muito fino, e o Guilherme tem razão quando ele chama atenção para essas características, porque de fato a poesia helenística ela tem uma atenção com o detalhe da formulação. Tá? Eu, a princípio, tinha pensado em seguir direto com a apresentação sobre Calímaco de uma só vez, mas me dei conta de que já está meio longo. Então, eu resolvi dividi-la em duas. Tá? Eu vou suspender essa apresentação agora, encerrar, mostrar a bibliografia e já remeto imediatamente à segunda parte, em que aí sim a gente lê alguns dos poemas de Calímaco, faz um comentário breve para que vocês tenham a possibilidade de conhecer um pouco dessa escrita. Originalmente eu não ia cortar a aula, mas enfim, acho que ficou muito longo, vale a pena dividir em duas. Então, obrigado a quem assistiu até aqui e sugiro que assista a segunda parte da exposição também. A bibliografia segue aqui, né, os livros mencionados, os textos, e fica aí a sugestão para que vocês procurem algumas dessas obras. A dissertação do Douglas ela está disponível na internet, então vocês podem encontrar. Eu deixei disponibilizado no Drive também, assim como o livro do John Edwin Sandys, tá? Esses 3 volumes sobre a história dos estudos clássicos. Os demais são livros, salvo engano, sem digitalização. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.